E aí, galera, Papai é Rock. A banda da semana é The Smiths. Você curte esses caras que foram referência no rock britânico? Fica aí até o final do programa de hoje. Eu vou falar sobre esses caras aqui, The Smiths. Toca o pau. Papai é Rock. Sejam bem-vindos ao canal da família roqueira brasileira, Papai é Rock! Eu sou Richard Verona, falo de Caxias do Sul. E eu sou o Lincoln Prieto, aqui direto de São Paulo, capital. Fala aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bom, meu velho? É nóis, rock and roll. Beleza, beleza. E esses dois camaradas aqui vão trazer pra vocês, semanalmente, curiosidades do mundo da música, alguns pitacos sobre família, educação infantil e coisas genéricas, né, não, Lincoln? O importante é fazer você dar risada. É isso aí. E hoje, ó, tá assim de notícia, cara. O mundo do rock, a pandemia tá acabando, como a gente já falou nos outros episódios. Né? Você viu lá? Eu coloquei. Cara, me apavorei, meu. Até a Amanda ela tinha me perguntado assim se em algum lugar do planeta aí como é que tava a pandemia. Aí eu mostrei pra ela o post lá do Facebook do Midnight. E ela ficou assim, ó. Ficou chocada. Pois é, cara. Pois é. Legal, né? É bom saber que o mundo tá voltando ao normal. Depois desse anormal, né? Mas 13 mil pessoas num show. É para bater considerável, né, cara? É considerável. O país está de parabéns, viu? É isso aí. A gente um dia torce para que o nosso país também entre nessa aí, porque tem um monte de show que foi parado lá atrás, Metallica, Kiss, Offspring e outros aí, que a gente aguarda, estamos aguardando aí com muita atenção para que isso resolva logo, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. E aí, cara, no episódio anterior a gente falou sobre o Max Cavalera, né? O Sepultura e tal. Sepultura e tal. E aí agora o Max, para variar, não para de trabalhar. E tá lançando mais um projeto, cara. Mais um projeto, Go Ahead and Die. Né? Pois o Max é uma coisa... Aí vai uma crítica construtiva, Max. Por favor, não me leve a mal. Mas, cara, faz um projeto e faz o troço andar, mano. Cara, o cara fez umas 500 bandas, bicho, e tudo ficava meio que parando na metade, velho. Pô, mano, faz um troço e vai, cara. É por isso que é projeto. A banda dele é o Soulfly. O Soulfly tá... mas teve o Cavaleira Conspiracy, teve não sei mais o que, agora tem a banda com o filho dele, não sei o que. Ah, velho. Pô, Max. Bom, mas voltando ao Go Ahead and Die... Hã? O Go Ahead and Die é ele, o filho dele, o Igor Amadeus, né? E o Zach Coleman na batera, é um power trio ali, vamos falar assim. Tá. Cara, e o disco novo aí, né? O debut aí da banda tá previsto para o dia 11 de junho, né? Mas eles já colocaram aí um vídeo. Truckload Full of Bodies. Algo como o caminhão cheio de corpos, né? Faz sentido. Que vai estar no primeiro álbum da banda, que chama Go Ahead and Die. E o Max deu uma entrevista recentemente com um canal lá dos Estados Unidos, falando que é um projeto onde ele e o filho dele trazem letras violentas com som agressivo, e aí abre aspas. Tempos extremos exigem música extrema, fecha aspas. É o grande Max aí, novamente, trazendo o poderio de guitarras aí, e voz. Na verdade, quem canta é o filho dele, né? A maioria das faixas. Mas ele deve, com certeza, fazer uma participação ali. Eu vou colocar lá no Facebook do Papai Rock o primeiro vídeo, que é justamente dessa Truckload Full of Bodies. É pesado, cara. Pra variar, né, mesmo. Max? Vamos ver. Pesadaço. Eu não ouvi ainda, quero ver como é que é depois. E o Evanescence tá lançando um disco novo, tá? Saiu agora no último dia 26 de março. O disco se chama The Bitter Truth. The Bitter Truth. É o quinto disco de estúdio da banda. Depois de 9 anos, aí, um hiato de 9 anos, aí, sem lançar nada. E segundo a vocalista Amy Lee, é um retorno às raízes lá do início da banda. A banda disponibilizou já nas plataformas digitais aí o disco, para quem quiser ouvir. Eu ouvi e vou falar que eu gostei. Gostei. Eu acho legal, eu gosto um pouquinho do Evanescence, acho uma banda bacana.
é que eles estouraram muito rápido, né, cara? O primeiro disco estourou absurdamente. E aí foi uma época que o metal tava no auge, então eles ficaram meio deslocados ali. O nu metal tava com aquela coisa de nu metal, não sei o que, tal. Isso já passou, né? O nu metal provou, já as bandas de nu metal, Korn, né? O próprio Evanescence já mostraram que eles têm muita coisa a apresentar aí, bacana. Eu gosto da voz da Emily, eu acho legal. Acho que vale a pena, procurem lá The Bitter Truth, quinto disco aí do Evanescence. E aí, cara, o nosso... Você lembra, sabe aquele guitarrista Carlos Santana? Aquele famoso guitarrista lá, Carlos Santana. Você não conhece o Carlos Santana? Carlos Santana, sim. É que o problema é o primeiro nome. Não, é porque o nome dele é Carlos Santana. Sim, né? Santana. Ele deu uma entrevista recente aí na rádio ABC. Ele tem um bend de guitarra bem característico. Exato, ele mesmo. Né, aquelas músicas com um pezinho na salsa, né? Isso aí. Ligado, é bem bacana. E ele gosta de colocar várias participações nos discos dele, né? Ele deu uma entrevista recente aí na ABC News Radio, dizendo que ele está preparando um novo álbum para ser lançado ainda esse ano. E sabe quem vai estar lá, cara? E já gravou a música com ele? O Kirk Hammett, do Metallica. Quem? Não, o Kirk Hammett, do Metallica. Olha, que bela imagina, filhão. Kirk Hammett e o Santana tocando guitarra. Olha aí. E não para por aí não, cara. Ele falou assim, falou que já gravou a música, né, com o Kirk, e o cara ele, segundo o próprio Santana, falou que o Kirk tá quebrando tudo. Né? Então vamos aguardar aí o disco novo. Aí isso é pra você, que fica criticando o cara, diz que ele não sabe tocar, que isso, que aquilo, toma. Pronto, passei o recado. Não, o Kirk, quem falou? Ninguém pode falar que o Kirk não sabe tocar, pelo amor de Deus. Quem fala um negócio pior que tem, não entende nada, velho. Começa a dar umas pesquisadas em fóruns, em grupos, tu vai ver que os caras, quando sai uma matéria do Metallica, os caras, porque o Kirk não tem que... Não, você que toca pra caramba aí no quarto da tua casa, da tua mãe, né? E aí, cara, assim, existe a possibilidade também do Corey Glover, o vocalista do Living Colour, também tá nesse disco. Então vai ser um disco de peso aí. Caramba! E aí eu fui pesquisar, né, um pouco sobre esse disco aí e descobri o quê? Que o Kirk já havia tocado, fez uma participação especial lá no disco da esposa do Santana, que é a Cindy Blackman Santana. Aí, quem é essa Cindy Blackman Santana? De nome é difícil e tal. Você lembra do Lenny Kravitz? Lembro. Lenny Kravitz, você conhece o Lenny Kravitz, sim, né? Você lembra que tinha uma batera mulher na banda dele, uma época, que tinha uma mina que tocava, né, uma baterista negra, cabelão, assim, Black Power e tal. Então, essa é a Cindy, cara. Ela é casada com o Santana. Mano. Pois é, cara. E aí, ela tem um projeto, que chama, é o nome dela, né? Cindy Blackman Santana, que já está no seu segundo disco. Esse disco saiu agora recente, agora no comecinho de março, que chama Give the Drummer Some. Give the Drummer Some. E nesse disco tem uma faixa que chama Evolution Revolution, que tá o Kirk do Metallica e o Vernon Reid do Living Colour, que também é o guitarrista do Living Colour. Cara, eu vou colocar lá depois no Facebook do Papai é Rock essa faixa. Solo de guitarra atrás de solo de guitarra, é fantástico, a música é pesada e o disco da senhora Santana é muito bom, cara. Eu ouvi, é fantástico. Então vai uma dica aí do Papai é Rock para quem gosta de boa música. Vai lá atrás. Uma coisa que a gente sempre toma cuidado de colocar pra galera que segue a gente é colocar discos e bandas que você consegue, no mínimo, ouvir da primeira à última faixa, né? Que não adianta a gente também indicar um disco aqui que, tipo, ouve uma música e acabou, né? A gente sempre toma esse cuidado, sabe, galera? A gente busca aí oferecer novidades, né? Isso. Mas que também tragam um conteúdo aí, né? Coisa boa aí pra todo mundo. E no último domingo aí, na última semana de março, ocorreu o Grammy Awards, né? Esse ano um pouco diferente o formato, porque com essa história da pandemia, então eles anunciavam o ganhador no palco e o
o artista que ganhava estava lá na casinha dele, lá, fazendo aquele churrasquinho. Entendi. E depois agradecia. Certo. E acho que o que interessa para nós aqui é o rock and roll, né? Sim. E na premiação de melhor performance de metal, o Body Count ganhou, cara. Body Count, cara. Aquela banda pesadaça do Ice-T, aquele rapper Cara, Ice-T. ainda bem que você tocou no assunto. Esses dias eu tava dando uma zapeada pelo YouTube, e daí eu vi o Body Count no Wacken. É Wacken Open Air, é isso que é assim que se fala, né? Sim, eles no tocam. Wacken, vou falar como Wacken Wacken. Open Air, exato. Eu olhei assim e falei Alemanha. assim, oi? Aí eu parei, né? Parei e fui lá ver. Eles fizeram... Ele abriu o show com uma música do Motorhead, o Ace of Spades. Sim. Né? Sim. Mano, botou abaixo o bagulho, cara. A banda botou abaixo, pesado, cara. né? Os caras são tirei pesados. meu chapéu, porque eu tinha muito aquela ideia de que o Body Count era muito aquela influência daquele rock do Brooklyn, lá do Bronx, sei lá, Sim. lá, tipo Biohazard, enfim, né? E Eles têm um pezinho lá, né? Eles têm um pezinho. Cara. O Ice-T, ele sempre foi conhecido pelo rap, né? Sim. Ele começou fazendo rap, mas ele nunca... ele sempre falou que é uma das influências dele para aquelas letras pesadaças, aquelas letras políticas, tal, contra a polícia, enfim, tinha um pezinho também no heavy metal. Então ele sempre foi fã de Slayer, Metallica, enfim, essas bandas de hardcore dos Estados Unidos ali, Biohazard, Sick of It All, enfim, toda essa galera aí também estava na discografia do cara, né, na biblioteca de disco do cara. E aí, lá em 90, no começo da década de 90, ele resolveu montar o Body Count e já lançou um disco fantástico lá, o primeiro disco do Body Count lá, que tem inclusive aquela música Cop Killer, né, que foi proibida, até não precisa nem explicar por quê, né, o próprio nome já diz. E aí chamou mais atenção para a banda, né? Porque, pô, quando você proíbe alguma coisa, aí o povo vai atrás, né? Com certeza, mas por que estão proibindo, né? Aí já era, e aí a gente dá graças a Deus do pessoal da censura no mundo inteiro ser burro, né? Uhum. Porque eu continuo sendo burros e proibindo as coisas, porque a gente vai atrás mesmo. E aí, isso aí. A música estourou, mas não só ela, mas outros sucessos, e o Body Count tem lançado discos um melhor que o outro, né? Muito pesados, é uma banda formada só por integrantes negros, isso. É legal porque tem a ver com o estilo da banda, né? Aquela coisa. Mas eu não vim aqui falar do prêmio do Body Count. Na verdade, o Body Count ganhou o Grammy pela música Bum Rush. Eu vou colocar o clipe depois lá na página do Facebook, do Papai é Rock. Mas, na verdade, eu vim falar o seguinte, eles fizeram um concurso entre os fãs, solicitando que os fãs mandassem ideias de vídeos, né? Para uma das músicas do disco novo, né, que é a The Hate Is Real, o nome da música. E aí fizeram esse concurso e um nova-iorquino de 25 anos, o Sebai Martinez, ganhou o concurso com um clipe feito somente de bonecos de pano. Que da hora. Aquela coisa do Muppets, lembra aquela coisa do Muppets? O menino fez, e é muito legal, porque a música é violenta, é violentaça. Eu vou colocar depois também esse clipe lá na página do Facebook. Mas é muito engraçado, porque a música é aquela violência e você vê uns bonequinhos tipo Muppets, sabe assim? Sim. É bem curioso, muito legal. E aí eu acredito que até que se eles tivessem feito, eles também teriam o Grammy. O Grammy foi antes, né? O clipe foi antes, o clipe do Grammy. Mas eles também teriam ganho, porque a música é bacana, o clipe ficou muito legal. E parabéns aí pro Sebai pela ideia inteligente aí que ele fez. Agora eu quero falar sobre o rock nacional. Já rock nacional, né? A gente não fala muito aproveitando o teu gancho de rock então... nacional aí, cara, o Pavilhão 9 era uma banda totalmente inspirada neles, né? No Body Count. Sim. Mas segue aí. E você lembra? O Sepultura tocou com o Pavilhão 9, né? Você lembra? O Max e o Igor fizeram um som com eles na época, lá na década de 90. Foi bem legal. Mas falando sobre o rock nacional, tem muita notícia rock nacional. Porém, né, elas têm uma interligação não muito legais, assim, que é sobre tribunais, né? O rock nacional, ele, infelizmente, está meio devagar, e aí tá aparecendo mais nos tribunais. Então, eu vou começar aqui, ó, Kid Abelha, né? Kid Abelha, aquela banda lá da Paula Tola, fez bastante sucesso nas décadas de 80, 90. Um dos ex-integrantes da banda, que é o Leone, que era o baixista da formação inicial da banda, né? Ele usou uma das músicas
sucessos, que é o Pintura Íntima, um grande sucesso da banda, na campanha do Fernando Haddad para a presidência lá em 2018. Né? E a música é dele com a Paula Toller, só que para ele fazer isso, ele teria que pedir autorização. E a senhorita Paula Toller entrou com o processo e ganhou, né? Uma indenização de R$50 mil, que vai ter que ser pago aí pelo Leone pelo esse uso indevido da música, né? A 16ª Câmara Civil do Rio de Janeiro decretou a Paula Toller vencedora aí do processo, né, ganhadora do processo. Mas a Paula Toller já tinha ganho uma causa também pela mesma música do PT em 2019, quer dizer, pela mesma coisa, de ter usado a música sem autorização, né? Né? Enfim, a gente sabe que escreveu, ele tem direito, né? Se usou, tem que pagar. Então, infelizmente, independente de quem você votou, né? Mas nosso deixa as amigo coisas Leone bem pisou na claras bola aqui. né? Aqui, a gente não está defendendo nem A nem B. A gente está defendendo a Paula Toller com a obra dela. E isso acontece direto no mundo inteiro, de pessoas se apropriarem de uma obra, né? Exato. O que ela tá querendo de defesa dela é que, tipo assim, mano, você pegou um troço que é meu e usou indevidamente, né? Então, é a mesma coisa se a gente aqui, eu e o Lincoln, pegar, colocar a trilha sonora de alguma banda aqui nos episódios, a gente vai tomar bloco, porque a gente tá usando indevidamente, né? Até o pessoal vem acompanhando a gente coloca uns trechos bem rapidinho dos vídeos, só para vocês poderem ter uma noção do que a gente tá falando, mas é curto, é rápido, porque se a gente deixar muito tempo, o YouTube vem, reivindicação de direito autoral. E tá certo. Passa a régua. E tá certo. Né? Exato. Né? E, bom, e aí a segunda notícia é sobre o RPM, né? E também isso aí. Né? O Paulo Ricardo foi proibido de usar aí a marca RPM e fazer proveito comercial das músicas da banda, né? Também pelo mesmo motivo, né? Porque uma coisa é o Paulo Ricardo, outra coisa é a banda, né, cara? E aí foi muito engraçado, porque em 2007, a banda RPM, né, incluindo aí o seu Paulo Ricardo, eles fizeram um acordo judicial onde nenhum lado nem o outro ia usar comercialmente a marca, né, a RPM e as músicas. Sim. Mas todo mundo sabe aí que o Paulo Ricardo vive cantando as músicas aí nos programas, enfim. E aí, logicamente, os caras entraram com processo, os outros três, né? O Deluc, o Schiavon e o PA, que morreu, infelizmente, em 2019, que é o baterista, entraram com processo conjunto contra isso, porque já tinham feito um acordo lá atrás e o Paulo Ricardo descumpriu. Então, a 20ª Vara Civil lá aqui de São Paulo, né? Deu causa para os outros integrantes, né? E aí o Paulo Ricardo tem que parar dali um tempo aí, pelo menos por enquanto. Logicamente, tanto no caso da Paula Toller como do IPM, as partes que perderam, vamos falar assim, falar que vão entrar com recurso, enfim, mas aí essa é a decisão atual. Infelizmente, mais uma vez, o rock nacional perde por causa de questões judiciais, né? Mas não parou ainda não, cara. Pera, só terminar. E agora tem a terceira banda. A terceira ainda? Tem mais uma, filha, tá a terceira, que é o Legião Urbana. O Legião Urbana, né? O filho o herdeiro, né, do Renato Russo, lá, o filho dele, o Giuliano Manfredini, né, que é, inclusive, dono da Legião Urbana Produções. Ele está reivindicando 1/3 dos valores arrecadados da turnê Legião Urbana 30 anos, feita pelo Bonfá e pelo Dado Villa-Lobos, alguns anos atrás. E aí o que acontece? E aí isso que é engraçado, porque isso aí estava protegido. Essa turnê rolou, né, porque tanto o Dado quanto o Bonfá conseguiram uma liminar protegendo os dois de poderem atuar, né, com o nome Legião Urbana, cantarem as músicas, por uma decisão judicial também. Então, assim, está um redemoinho na vida dos caras, porque o Dado e o Bonfá não podem hoje cantar ou usar o nome Legião Urbana em lugar nenhum por causa desse processo aí que o Giuliano colocou. E aí tá um caos, porque um fala uma coisa, outro fala outra, papapá. Por outro lado, a Legião Urbana Produções conseguiu uma liminar para produzir um documentário sobre a própria Legião.
Então, assim, mais uma coisa que infelizmente surge, mancha aí, ó, o rock nacional, que, pô, essas 3 bandas que eu falei aqui representaram o rock nacional da década dos 80, são uma das maiores bandas daquela época. Teve um monte de gente que montou banda hoje, atualmente, que veio influenciada por aqueles caras, e os caras, infelizmente, estão aí proibidos de fazer o que eles gostam, né? Mas, enfim, é isso aí. E só pra galera... Você ia falar o quê da banda aí? Não, só pra galera não pegar asco, né, vamos dizer assim, não pegar nojo, né, de quem moveu processos. Preciso pensar que é o seguinte... Com certeza a Paula Toller e com certeza o pessoal da banda, do RPM, os caras mandaram mais de um aviso. Né? Assim, para, cara, que tu tinha um acordo, não sei o que lá. E o cara vai lá e faz. Mano, para que isso vai dar zica. Não vai parar? Então tá, então a gente para você. Ninguém me acordou do nada e disse, é complicado, beleza, né, vou ferrar com alguém hoje. Né? Não é bem assim. É complicado porque isso... A gente está de fora, a gente só escuta o que tem na mídia. E aí, logicamente, cada um vai dar o seu ponto, cada parte desses processos aí vai dar o seu ponto de vista, né? Mas nesse momento são essas as decisões que estão valendo, né? A gente não pode julgar, é isso aí. Porque a gente não está dentro de nenhum desses processos, não acompanha, mas enfim, é isso aí. Bom, e para finalizar aqui as notícias, eu falei para você que ia ter bastante notícia, hein? Agora tem uma que é o seguinte, tem um filme inspirado nos Smiths, que está sendo lançado agora, final de março, aí, se não me engano, dia 26 de março, que é um filme baseado, cara, numa história real de um fã dos caras na década de 80, que o cara era tão fanático, que ele, maluco, fanático, sei lá, chame do jeito que quiser, ele entrou numa rádio lá em Denver, armado, fez o DJ lá da rádio refém, e falou pro cara assim, ó, você só vai tocar a música dos Smiths. E meteu a arma na cabeça do cara, bicho, e ó, uma atrás da outra. Vamos lá. Louco, cachoeira! Não, se a moda pega... Pois é. E aí, assim, o filme chama Shoplifters of the World, que é inclusive o nome de uma das músicas dos Smiths, que deve ter tocado, com certeza. Né? E aí a trilha sonora do filme tem 20 sei lá quantas músicas que o cara fez o DJ tocar, mas 20 delas. O DJ fala que essas 20 ele teve que tocar com a arma na cabeça, então fazem parte da trilha sonora. Bom, né? Mas pelo menos a discografia do Smiths a discografia do Smiths é pequena? Vou contar já. Vou contar já. Não, porque se fosse a discografia do Roberto Carlos, mano... O cara estaria até hoje lá. Tocando. Isso aí aconteceu em 87, tá? Isso aí 87? Aconteceu no dia 87. Que doideira, lá em Denver. Lá em Denver. E é isso, cara. Então, vindo dessa notícia engraçada aqui dos Smiths, deixa eu virar aqui minha colinha, eu vou falar então, como eu comprometi, sobre os Smiths. Toca ali pau. Que foi uma banda britânica formada lá em Manchester, em 1982, né? Que tinha, né, na sua formação o Morrissey, que era o vocalista, o Johnny Marr, que era o guitarrista, o Andy Hooker, que era o baixista, e o Mike Joyce, que era o baterista. A banda, cara, você perguntou sobre a discografia dos Smiths, né? Eles lançaram só 4 discos. 4 discos. Poxa, cara. 4. Parece a história do disco lá que a gente falou. E aí, em 87, eles encerraram as atividades, cara. O primeiro disco saiu em 84 e em 87 os caras encerraram as atividades. Nossa. Isso é engraçado porque eu não tinha essa informação, porque os Smiths têm muitos discos lançados. Eles têm, acho que em torno de uns 8 discos ao vivo, eles têm vários singles. E aí é muito engraçado porque as capas dos discos dos Smiths, elas são muito importantes pro rock. Todo mundo já viu uma capa dos Smiths em algum lugar. E a impressão de que dá que eram vários discos, mas não. Oficialmente, 4 discos de estúdio, 7, 8 de ao vivo e inúmeros singles e coletâneas, né? Só que as capas eram tão marcantes que isso dá a impressão de que eles lançaram uma tonelada de discos, né? Entendi. O nome da banda, The Smiths, o Morrissey fala que é o seguinte, que naquela época existiam bandas como Duran Duran, Spandau Ballet, que eram bandas com nomes
assim, pomposos e que escreviam músicas pomposas, né? Cheia de teclados, saxofone, bababá, que era uma época que o rock britânico estava com essa, eles que eles chamavam de synth pop, né? Entendi. E aí com aquele nome de músicas, uns nomes assim maravilhosos, tal, cheio de pompas, tal. Não, a gente quer o simples, né? Então, Smiths, né, no caso, é um nome simples, básico, e que na Inglaterra, Smith é como se fosse um nome mais comum lá, que nem um Silva nosso aqui, e ele significa serralheiro, né, ferreiro, então é uma das profissões mais comuns também na Inglaterra, na época. Né? Entendi. Então, tudo na banda, e eles falaram assim, que a gente queria fazer uma sonoridade muito simples, baixo, guitarra, bateria e vocal. Menos que isso, mais que isso não precisava. Ele trazer aquela ideia do que era, tudo que era simples, né? E aí eles vieram com esse nome, The Smiths, né? Como eu falei, eles lançaram 4 discos, um deles é o Meat is Murder, que é algo como carne é assassinato, né? Isso traz o lado vegetariano do Morrissey, que inclusive existe algumas lendas, a gente não sabe, mas eu acho que até acredito nisso, que o Morrissey não queria que o resto da banda fosse fotografado comendo carne. O Morrissey sempre falou do lado dele vegetariano, e esse disco, Meat is Murder, fez bastante sucesso, porque as capas, como eu falei das capas dos discos, eles sempre colocavam pessoas comuns na capa. O Smith nunca colocou foto deles na capa e nem na contracapa. Fotos da banda sempre dentro do encarte. Então, quando você pegava um disco dos Smiths, era uma pessoa comum, uma foto de alguém, ou um ator da década de 60, Sim. que era meio um ator mais ou menos, tal, não muito consagrado. Então, essa era a ideia da banda, era trazer o simples, né? Trazer o pequeno, né? A coisa pequena, básica lá pra cá. E a capa do Meat is Murder, inclusive, tinha uma foto na época da Guerra do Vietnã, que era um soldado americano, que tinha, no capacete dele estava escrito não faça guerra, né? Faça amor, faça paz, né? Eles pegaram aquela foto, tiraram a escritura lá da guerra e colocaram Meat is Murder e repetiram a foto 4 vezes na capa. Uma das capas clássicas do Smith, dos Smiths, que foi um dos grandes discos deles, foi o único disco, esse Meat is Murder, a alcançar o primeiro, o número 1 no Reino Unido. Né? Nos Estados Unidos, os Smiths eles eram famosos no Reino Unido. Fora dali, eles nunca foram consagrados, sabe? Eles nunca tiveram vendagens absurdas. Mas eu quero falar aqui, não é sobre o Meat is Murder. Eu quero falar sobre o The Queen is Dead, que é o terceiro álbum da banda, que saiu em 86, em junho de 86. E esse álbum ficou 22 semanas na parada, nos charts ingleses, né? No Reino Unido, lá na posição, na segunda posição, e foi na posição 70 da Billboard americana. Lá nos Estados Unidos, eles ganharam o disco de ouro com esse disco, que também não significa nada, se você pensar outras bandas da Inglaterra, como o próprio The Cure, que nós falamos em outros episódios atrás, o The Police, o Genesis, que venderam milhões, né? Os caras vendiam muito pouco, mas eles já estão na lista dos melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones, melhor álbum de todos os tempos da New Music Express. E aí, assim, esse disco, ele representa, digamos assim, o auge criativo dos Smiths, né? E dele, cara, e é engraçado, você vê um disco que praticamente não vendeu quase nada, mas olha o que tem de clássico nesse disco. Big Mouth Strikes Again, The Boy with the Thorn in His Side, Cemetery Gates, Some Girls Are Bigger Than Others, There Is a Light That Never Goes Out e o próprio The Queen is Dead. E aí eu lhe pergunto, você achou alguma coisa estranha no nome dessas músicas? O que você achou de estranho o nome dessas músicas? Meio Big mórbido. Mouth Strikes Again. Não, mas The Boy with the Thorn in His Side, Some Girls Are Bigger Than Others, There Is a Light That Never Goes Out. O nome de uma música que tem 1 quilômetro de letra, de nome, né? A música. Entendi o que tu quis dizer. Então, assim, essa é uma característica também dos Smiths. As músicas deles sempre tiveram nomes gigantescos, assim, né? Acho que tirando 2, que é a Ask e a Panic, o resto era tudo monstro. Isso traz o lado literário do Morrissey, que gostava de literatura dos anos 60. Tudo do Morrissey era dos anos 60, né? Literatura. Até o estilão cinema, dele, né, cara? Isso, cinema,
atores, música também, ele gostava muito do jazz dos anos 60, enfim. E aí ele trouxe essa referência para os discos dos Smiths. Então, tem música que é nome trecho de algum poema de algum escritor, do James Joyce, por exemplo. Tem música que é nome, frase de uma música de algum artista que ele ouviu lá na década de 60, enfim. Coisas que o Morrissey trazia, isso mostra o quanto culto ele era, né? O Cemetery Gates não tem nada a ver com o do Pantera, né? Então, o Cemetery... Não, então, é isso que é grave. O Cemetery Gates, apesar do nome ser mórbido, né, assim, vamos falar assim, é uma música que fala assim, é um encontro de grandes escritores ingleses no cemitério. E a música é engraçadinha, né? Depois, vocês procurem lá nas redes sociais ou nas páginas, aí você vai ver, a música é engraçada. Então, assim, é um encontro alegre dos grandes escritores ingleses, né? Britânicos, no cemitério, né? Enfim, e aí você vê. Agora, esse disco, cara, você vê, ele não fez tanto sucesso. Ele tem 36 minutos de duração. É um disco papum. Começou, acabou. Né? Como eu falei, o título do álbum, The Queen's Dead, foi tirado de um romance de 64, que chama Last Exit to Brooklyn, do americano Robert Selby Jr., né? E a capa do disco é uma foto de um ator da época, que é o Alain Delon, né, do filme Les Inhumans, de 1964. A década de 60 de novo aí presente. Né? E aí o que acontece? O disco ele foi considerado um dos mais marcantes dos anos 80. O site Pitchfork ele elegeu esse disco como o 6º melhor álbum dos anos 80. Ele ficou na posição 260 da Rolling Stones como os melhores álbuns de todos os tempos. Em 2006, a New Music Express colocou ele em 2º lugar como o melhor álbum dos anos 80. Então você vê que, apesar dos Smiths não serem tão badalados, mas a importância dos caras para o mundo da música é o que vale, né? E tem algumas curiosidades aí, né? Quando eles lançaram esse 3º disco, e aí fizeram turnê, tal, e aí entre esse disco e o próximo, que seria o último, né? Eles, logicamente, foram para os estúdios e tal, e o baixista, o Andy Rourke, ele estava numa época muito pesada de heroína, e aí o cara faltava no ensaio, aí ia pro show, errava, enfim, aí tem uma lenda, né, o Morrissey, ele nega isso, tá? Mas assim, esse cara foi demitido da banda, o Andy, através de um post-it, e o Morrissey, dizem que o Morrissey colou no para-brisa do carro do cara, que estava escrito assim, ó, abre aspas, Andy, você deixou o The Smiths. Adeus e boa sorte. Fecha aspas. O Morrissey nega essa história até com pau, né? E aí mandaram o cara embora. 15 dias depois, o cara volta pra banda. É só você fazer assim que eu volto. Quando eles foram escolher a música que seria o single da música, do disco, né, vamos falar assim, muita gente falou pra ele, coloca There Is a Light, porque é uma música bacana, né? Aí o Johnny Marr, que é o guitarrista, deu uma entrevista algum tempo atrás, e falou assim, não, a gente não escolheu a There Is a Light porque a gente queria uma música que fosse impactante, algo como Jumping Jack Flash do Rolling Stones. Então eles colocaram o Big Mouth Strikes Again, que tem um comecinho, um riff de violão no começo maravilhoso, assim, um dos riffs mais conhecidos do rock. E aí, naquela época era o único single da banda no disco, e não deu muito certo. Ficou lá na posição 26 dos charts e tal. Então, assim, até para escolher o hit, os caras também não tinham muito... Não tinha o talento, vamos dizer assim. Tipo o negócio. Né? E, na minha opinião, There Is a Light That Never Goes Out, na minha opinião, é a melhor música que os Smiths fez. E eu considero um dos grandes clássicos do rock dos anos 80. Se você perguntar quais são as 3 músicas dos anos 80 que você mais gosta, essa vai estar sendo, acho que com certeza, em primeiro ou segundo lugar, porque essa é a música maravilhosa, é a obra-prima dos caras. Eu vou colocar depois lá na página do Facebook. Essa música, para quem não conhece, é um clássico, é maravilhosa a música, e ela fala aí entra alguns temas dos discos, das letras dos Smiths, né, que é a depressão, né, mas não uma depressão ruim, é uma depressão amorosa. Então o cara é como se assim, o personagem, vamos falar assim, a pessoa, né, da música,
ela ama tanto essa pessoa que está com ela, que ela acha que seria muito bom ser atropelada por um ônibus ou por um caminhão de 1 tonelada, que ele morreria feliz do lado dela, né? Então são algumas coisas assim. A música é fantástica, a música é maravilhosa, eu sou suspeito, né? Mas assim, aí, como eu falei, o título a música título, né, que é The Queen's Dead, né? Eu sempre achei que a capa era uma foto da rainha morta, mas não é, o Alain Delon. Mas enfim. E aí o que ela faz? Ela sugere, né? A letra da música sugere um fim da família real britânica, né? Que era justamente no dia em que a rainha era executada em público, né? Então você vê que eles naquela época era a época da Dama de Ferro, né? A Margaret Thatcher. Então a Inglaterra era uma monarquia, mas tinha uma pessoa lá de pulso firme, a Margaret Thatcher. Quem viveu a década de 80 sabe, ou quem estudou história inglesa entende o que eu estou falando. Então eles também criticavam a monarquia inglesa, né? Então as letras dos Smiths sempre tiveram essa referência para o lado político, poesia romântica, né? As melodias perfeitas, mais riffs, né? Crítica social, tudo que o pop de primeira precisa, né? E apesar dos Smiths nunca terem sido consagrados como uma banda de grandes vendagens, como eu falei, só eram muito bem posicionados na Inglaterra, fora dali nem tanto. Mas olha só as bandas que já falaram assim, eu usei os Smiths como referência para criar minha banda. Radiohead, Oasis, Suede, Muse, Smashing Pumpkins, Cranberries, Blur, Killers, e vai 1 tonelada aí de banda aí. Caramba! Pois é, então os Smiths, e aí eu acho engraçado, porque quando você perguntou quantos discos os Smiths gravaram, para mim sempre foi uns 30 discos. Os caras ficam entre o primeiro disco e o segundo foram 5 anos. Nossa! Né? Entre o primeiro disco e o último, né, o 4º disco, foram 5 anos praticamente, né? É muito pouco, né, cara? Pouco. Tempo, mas é uma banda que gerou um frenesi absurdo. Depois a banda acabou, o Morrissey foi para a carreira solo dele, o Johnny Marr para a carreira, ele tocou com o vocalista do New Order, né, que fizeram uma banda chamada Electronic. O Morrissey sempre continuou com a sua carreira solo, lançando discos muito legais, e é isso que é legal dos Smiths. E aí eu acho que o Morrissey e o Johnny Marr têm muita culpa nisso. Eles não se importavam muito em serem grandes vendedores de discos e tal. Eles nunca mudaram o estilo de criar música, né? Com as letras, como eu falei, nome de músicas gigantescos, baseados em poesia. Eles escolheram aquele perfil e o Morrissey seguiram, né? Segue até hoje. Se você pegar os discos solos do Morrissey, o nome das músicas são gigantes, são, sabe, os nomes engraçados, né? Enfim, assim, engraçados pra gente que lê e fala, nossa, quem coloca o nome de uma música desse, né? Mas enfim. E aí, para quem não conhece os Smiths, tem essa coletânea aqui. Esse aqui é o número 1, tá? Mas tem o número 2 também, que é um The Best, realmente com os principais singles da banda. Que legal. É muito bom, mais da vale câmera a aí, pena. por favor, Lincoln. Esse é o 1 e esse aqui é o 2. Como eu falei, eles colocam fotos de pessoas, né? Comum na capas, né? E aqui realmente estão os grandes clássicos dos Smiths. Vale a pena como referência aí para quem não conhece. Vale a pena buscar lá, porque os caras são muito bons. E o rock... tem um detalhe, cara. Essa questão, só para fechar. Essa questão de trazer o comum para dentro da música. O Morrissey fazia muito bem isso. Como ele era desajeitado, né? Ele se preocupava com as pessoas que estavam assistindo eles, né? Então, tem duas histórias bacanas. Tinha um menino que era muito fã deles, que o menino usava aparelho auditivo. Só que naquela época, da década de 80, os aparelhos auditivos eram o tamanho maior que a orelha, né? O menino tinha vergonha de usar. Sim. E aí o Morrissey sabia que foi num programa de auditório lá, em inglês, e sabia que esse menino ia estar lá. Só que o moleque não foi com o aparelho, porque ele estava com vergonha. O que o Morrissey fez? Arrumou um aparelho e entrou no palco com um aparelho auditivo daquele tamanho, como assim, tô aqui cantando, também tem um problema. E esse menino depois disse que, a partir daquele momento, ele começou a usar o aparelho e esquecer que as pessoas falavam. Caramba, né? meu! E teve um outro caso de uma menina, uma fã da banda também, que usava um óculos,
não sei como é que chama o problema de visão que a pessoa tem, mas que usa aquelas lentes muito grossas de óculos, né? E que hoje em dia, né, tudo com o aperfeiçoamento das máquinas, então você consegue ter armações bonitas para quem usa esse tipo de óculos. Mas naquela época eram uns negócios desse tamanho, né? E o Morrissey entrou também com um óculos daquele, logicamente 100 grau, mas para mostrar assim, ó, eu sou igual a você, né? Então aquela coisa do básico, do comum, era muito marcante até no dia a dia deles, né? E o Renato Russo se inspirava no Morrissey, naquelas dancinhas doidas que ele fazia, e isso o Renato Russo falou também uma vez, que se não fosse o Morrissey, ele não saberia o que fazer no palco, com a mão. Poxa, olha aí, ó. Legal, né? Muito legal, cara. Eu não sabia de metade disso aí que você falou, cara. Pois metade. Muito bom mesmo, gostei. E aí, gostaram? Legal. Se você gostou, meu amigo, se você gostou, minha amiga, deixa um like pro seu camarada aqui, por favor, se inscreve nesse nosso humilde canal e vamos crescer junto com a gente, certo, Lincoln? É isso aí. E aí no próximo eu trago outra dica aí de banda, referência ou não, mas que com qualidade, como a gente falou, para vocês irem atrás aí. Beleza? Esse foi o episódio então que a gente trouxe o Morrissey para vocês, com muita coisa bacana. Compartilha aí com os amigos, com a família, né? Vamos ajudar esse canal a crescer e a gente vai se ver no próximo com certeza, certo, Lincão? Com certeza. Vamos lá. Tá, mano. Abraço pra você e... Valeu, brigadão, galera. Até a próxima. Tchau. E eu fico aqui rindo. E aí, galera, Papai é Rock. Você gosta de Smiths, uma das maiores bandas do rock britânico da década de 80, fique até o final, que eu vou falar. Hoje o assunto é... Salve, galera, Papai é Rock. Se você gosta desses caras aqui, ó, Smiths. Hoje a banda do episódio é... Você não quer começar, não? E aí, galera, Papai é Rock. Hoje a banda do dia é essa aqui, ó, The Smiths. Da semana. Uma das maiores influências. Quê? É da semana, cara. E aí, galera, Papai é Rock. Se você gosta da Xuxa? Bicho, fala aí, cara. Já desisti.